Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: Você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Como-na como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho, o novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte de vocês, ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: Você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio.
Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho, o novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando recebereis os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança.
Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho, o novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte de vocês, Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro,
Realizando todos os trabalhos necessários, ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: Você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas.
Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte de vocês, Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: Você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda no encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom,
agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão, considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte de vocês, Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Leitura do capítulo 18 do livro de Números. Esse texto trata sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, bem como as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. O Senhor disse a Arão: Você e os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Bom, agora o texto sobre as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, e eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada
do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo, e todos os do sexo masculino a comerão, considerem-na santa. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles se apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não será herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, todos os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos israelitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem os israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte de vocês, ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então essa foi a leitura do capítulo 18 do livro de Números. Tenha uma boa noite.